Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos dessa noite, dando boa noite a todos aqui presentes. E como sempre fazemos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo ao nosso mestre querido e amado as bênçãos para iniciarmos mais uma reunião, onde estudaremos a sua boa nova, o seu evangelho, rogando ao mestre que abençoe a todos aqui presentes, que ampare a todos os irmãos aqui presentes, bem como os nossos lares, os nossos familiares, amparando ainda todos aqueles que sofrem. Pedimos a Jesus que os nossos estudos sejam bafejados de amparo e proteção, e que o seu evangelho esteja sempre presente em nossas cogitações, em nossas observações, especialmente aqui nessa casa. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos benfeitores e amigos espirituais aqui presentes, estamos iniciando os nossos estudos dessa noite na santa e bendita paz, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, o item 1 e o item 5 serão estudados por nós e trata da primeira informação de Jesus registrada por Mateus no capítulo 5, versículos 7 a 18, 17 e 18, e que o codificador colocou aqui no frontispício dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus dizia à humanidade que ele não viera destruir a lei, se referindo obviamente à lei de Moisés. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Também para o nosso estudo nós temos o item de número 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, ou seja, mundo espiritual, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Temos ainda a pergunta do Livro dos Espíritos, de número 798, em que Kardec faz a seguinte indagação: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Resposta dos Espíritos falante da verdade: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto
não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Nós temos aqui ainda um comentário do Sr. Allan Kardec, mas sobre ele poderíamos falar ao longo do estudo. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, eu começaria o nosso estudo dessa noite lembrando uma das maiores inteligências contemporâneas de toda a humanidade, que foi o físico Albert Einstein, que ele dizia que se um dia nós tivéssemos que escolher entre o mundo e o amor, nós deveríamos lembrar que se nós escolhêssemos o mundo, nós ficaríamos sem o amor. Mas se nós escolhêssemos o amor, com ele, nós ganharíamos o mundo. E é exatamente isso que o Cristo veio nos ensinar. Jesus trouxe na sua bagagem e fez questão de fazer isso pessoalmente aqui na Terra, e foi o segundo maior fenômeno já ocorrido no nosso planeta. O primeiro foi o fenômeno que reuniu, e eu digo fenômeno, foi de fato um fenômeno interestelar. Foi a reunião de espíritos da categoria de Jesus nas proximidades da nossa galáxia, quando decidiu-se criar o nosso planeta. E o Cristo, entre tantos que ali estavam, foi escolhido como seu governador. O segundo maior fenômeno já acontecido em toda a humanidade foi a vinda dessa criatura aqui na Terra. Foi a vinda desse espírito cuja dimensão nós não temos a menor condição de entender, mas que pelas suas obras, junto conosco, nós passamos a amar. É só uma questão de tempo. Amar o Cristo é uma consequência natural do nosso progresso intelectual e moral. E na medida em que a humanidade cresce, evolui, mais o Cristo, através do amor, ganha o mundo. E nós, quando guardamos em nossos corações, em nosso mundo íntimo, esse sentimento, nós ganhamos parcelas do mundo junto com ele. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do evangelista Mateus, nós vamos encontrar Jesus proferindo um dos mais belos ensinamentos que a humanidade já recebeu. Vamos supor que por um desastre, né, isso evidentemente não ocorreria como não ocorreu, mas vamos supor que por uma fatalidade, o evangelista Mateus e o evangelista João, que foram aqueles que anotaram primeiramente os ensinos do Mestre, não tivessem perdido um monte de ensinos e só tivessem anotado os ensinos proferidos por Jesus no Sermão das Bem-aventuranças ou no Sermão da Montanha. Ali já tinha material suficiente para que o mundo pudesse refletir sobre a sua destinação. O Sermão das Bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha, que Mateus relata no capítulo 5 do seu Evangelho, ele foi proferido pelo Cristo 40 dias depois que Jesus se retirou. Antes de começar a sua vida pública, ele se retira para meditar no deserto. Quando ele volta, então, o que ele faz? Ele sobe num monte chamado Urum Hatim, lá na Judéia, e profere, né, que estava ali na Judéia, a sudoeste do lago de Genezaré, e se dirige ao povo proferindo esse documento, que é o documento, sem dúvida alguma, mais evoluído de toda a humanidade, que a humanidade até então conhecia e que vai se adaptando ao mundo cada vez melhor. Quando nós estivermos daqui a 500 anos
na condição de um mundo regenerado, como com certeza estaremos, nós analisaremos o Sermão da Montanha como um roteiro de vida para cada um de nós. As leis humanas, as constituições dos países refletirão de uma maneira absoluta todos esses conceitos que esse ensino maravilhoso que o Cristo proferiu no alto de um monte trouxe como plataforma, como base de todo o anúncio a respeito do reino de Deus. E aí, quando Cristo se manifesta pela primeira vez no Sermão das Bem-aventuranças, ele então ali de maneira muito clara demonstra para a humanidade que os seus ensinos em nada contrariariam as leis de Moisés, grafadas na pedra dos 10 mandamentos, e nem os ensinos morais proferidos por seus enviados em séculos anteriores, que foram os profetas, especialmente os grandes profetas, deixando para os judeus e para o mundo, de maneira muito clara, que ele estava ali para confirmar a lei divina e trazer à humanidade inteira conceitos que até então a humanidade não conhecia, todos eles derivados da lei de amor, porque esta expressão foi cunhada pela primeira vez pelo Cristo. Não se sabia, nem mesmo no ensinamento dos mais evoluídos dos profetas, como por exemplo Elias, como por exemplo Jeremias, que tinham conceitos morais extremamente elevados, como o profeta Daniel, mas nenhum deles proferiu essa expressão que foi cunhada pelo Cristo pela primeira vez, dando notícia deste que é o maior sentimento que existe em todo o universo, e que a partir do sopro divino varre toda a criação humana, toda a criação universal, que tem a sua origem na grandeza divina, e nos inspira a todos para que saiamos da condição de primitividade em que um dia nós estivemos, para a condição de angelitude, de alta intelectualidade, que é para onde um dia todos nós, se Deus quiser, nos dirigiremos. Então Jesus ali no Sermão do Monte trouxe os fundamentos do cristianismo, os fundamentos daquela doutrina que se pautava fundamentalmente pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, numa demonstração clara de que o amor para se amar a Deus era fundamental que nós amássemos o próximo. E ali Jesus demonstra de maneira muito clara qual que era a sua missão. Ali ele se diferencia daquilo que até então o mundo conhecia, Jesus demonstrou que ele não era mais um político que estava chegando na terra, que ele não era mais um general que estava chegando na terra, que ele não era sequer um religioso apenas, um líder religioso apenas. Ele era muito mais do que isso. Que na verdade ele era o Messias prometido, aquele enviado de Deus, que as Sagradas Escrituras já davam conta, e que em muito pouco tempo, de maneira até contemporânea com Cristo, o profeta João Batista pregava no deserto do Saara a sua existência. Existência essa que foi confirmada por Jesus aos discípulos de João, quando João os envia para se certificar que ele era o Messias prometido. E Jesus então, numa das mais belas páginas do Evangelho, demonstra de maneira muito clara aos discípulos de João Batista, dizendo a eles que eles voltassem a João e dissessem que os cegos enxergavam, os leprosos eram limpos, os mortos retornavam à vida e a palavra de Deus era pregada para todas as pessoas. E logo em seguida ele ainda fala sobre João, que dos nascidos de mulher, João é o maior, mas o menor no reino de Deus será maior do que ele, demonstrando de maneira muito clara outra conexão entre aquilo que as sagradas e antigas escrituras diziam sobre a grandeza dos profetas e os novos ensinamentos trazidos na Boa Nova, no Evangelho, demonstrando que era apenas o aperfeiçoamento de uma série de ideais que foram plasmados no coração do povo judeu há muitos e muitos séculos atrás,
quando no Monte Sinai Moisés recebe as tábuas da lei. Então, meus prezados irmãos, o sermão da bem-aventurança, ele traz novos padrões de comportamento para a humanidade, e traz um ideal e já coloca a semente, o germe do ideal da espiritualidade nos corações das criaturas. Até então, até aquele momento, as criaturas não tinham razão nenhuma, nem os próprios judeus, né? A não ser pensar no enviado que trouxesse a grandeza de um general e sobrepujasse o próprio Império Romano. O enviado, o Messias para eles, para os judeus, seria alguém que faria com que a nação judaica se transformasse numa superpotência daquele tempo, né? E Jesus, no entanto, veio de maneira muito clara mostrar para a humanidade que ao contrário do que se podia imaginar, ele trouxe padrões de comportamento e pensamento que despertariam nas criaturas humanas o sentimento de amor, o sentimento de solidariedade, o sentimento de perdão, o sentimento de caridade, o sentimento daquilo que ainda não era normal e comum no povo judeu. Porque, como nós sabemos, mesmo os judeus que já tinham conhecimento da existência de Deus, imaginando um Deus muito mais punitivo, muito mais justo do que bom, né? Principalmente aqueles judeus que guardavam a moralidade em seus corações, mesmo esses entendiam um Deus diferente daquele que Jesus veio trazer para nós, né? Razão pela qual o povo judeu naquele tempo, quem não fosse judeu era herege, né? Era considerado errático, como, por exemplo, os próprios samaritanos, ou os próprios romanos, ou os próprios gregos, né? Os judeus, para aqueles que adoeciam de maneira grave, não tinham hospitais, não tinham casa de tratamento até Jesus. Tinha o quê? Tinha o Vale dos Imundos, né? Para aquelas mulheres que o preconceito entendia terem pecado, o que existia? Não existia compreensão, diálogo, nem entendimento, muito menos amor. Existia dilapidação ou o apedrejamento em praça pública, né? Para aqueles que os religiosos de então entendessem que eram pecadores ou que tinham transgredido de alguma forma as leis de Moisés, existiam os 39 açoites, não existia um diálogo, muito menos compreensão. Então Jesus veio, encontra o mundo desse jeito e muda completamente a face do planeta, né? E ele convida a humanidade para ir muito além, mas muito além daquilo que até então a humanidade conhecia, mostrando à humanidade a razão da dor, né? Mostrando à humanidade por que era importante perdoar o inimigo, mostrando à humanidade que muitas vezes é mais importante nós sofrermos o dano do que causarmos o dano, dando a outra face, mostrando que uma atitude de solidariedade é muito melhor, muitas vezes, do que apenas exercer o seu direito. Enfim, o Mestre pede para que a humanidade entre numa nova dimensão de consciência. Por isso que Jesus não foi mais um religioso apenas. O seu Evangelho é um código de conduta que iluminou as mentes, os corações de todas as criaturas e que isso varou os séculos e está aí até hoje, cada vez mais sendo compreendido. E essa é a missão aqui da doutrina espírita, e eu tenho certeza que o Lucas vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, que recebe os ensinamentos do Cristo, confirma todos eles e mostra mais, mostra aquilo que Jesus começou a dizer à humanidade e que não pôde terminar pela nossa incapacidade até intelectual de compreender as noções sobre a vida futura, e estende o mundo espiritual de uma maneira clara para todas as criaturas humanas, mostrando que espiritismo e cristianismo são absolutamente a mesma coisa.
E com o tempo as pessoas vão compreendendo isso, e é por isso que os espíritos respondem que o espiritismo será sim a crença geral da humanidade daqui a algum tempo. Quando a humanidade for vencendo aos poucos as duas barreiras mais importantes que impedem a humanidade de crescer mais rapidamente em direção a uma superioridade verdadeira, não a superioridade hegemônica que as nações pretendem umas sobre as outras e que vem sendo a dialética existente ao longo dos séculos que estão passando e que vigora em grande parte até hoje, mas uma superioridade de ordem moral, em que os fortes existem para ajudar os fracos, em que os intelectuais dividem o seu conhecimento com os nécios, em que os ricos dividem, sob forma de trabalho, educação e aperfeiçoamento, suas riquezas com aquelas nações que ainda estão à retaguarda do desenvolvimento social, intelectual e econômico do mundo. Quando nós formos conseguindo entender, compreender isso, então o novo mundo estará presente em nosso planeta e, consequentemente, as nossas fronteiras serão alargadas de maneira absolutamente maravilhosa, porque o mundo alcançará o seu apogeu, tanto do ponto de vista da ciência, quanto do ponto de vista da grande compreensão e fraternidade humana, que nós atingiremos um grau de evolução que sequer imaginamos agora. Basta um gesto de boa vontade, basta um esforço na compreensão dos ensinos de Jesus aqui na Terra. Então, meus irmãos, terminadas essas bem-aventuranças, esses ensinos que Jesus nos mostra, nós vamos verificar que o Cristo pede então aos seus irmãos amados, aos filhos de Deus, aos quais ele veio preferencialmente, aqueles que sofrem, aqueles que caem, mas que sumamente desejam se transformar, que peguem esses ensinamentos e coloquem em cima do velador, que não deixem debaixo da candeia, que não o escondam, né? E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, não apenas estudando juntos, como estamos a fazer, mas também divulgando pela tecnologia da internet, esse encontro humilde que estamos aqui a fazer, de irmãos que se igualam pela necessidade do aprendizado, né? Mas que se esforçam no sentido de dizer com a maior fidedignidade possível, ainda que de uma maneira ainda com muita dificuldade, como é o nosso caso, mas de maneira fidedigna no Evangelho que Jesus nos trouxe. E é esse esforço que o Cristo espera de cada célula espírita que se instala na humanidade. É o esforço em se transformar numa pequenina usina de esclarecimento, porque o esclarecimento vai trazer a luz para a humanidade. E foi com a simbologia da luz que o Cristo nos disse que seríamos sim um dia o sal da terra e a luz do mundo, e que deveríamos espalhar essa luz com as nossas palavras, mas sobretudo, e aí é o grande diferencial da doutrina espírita, sobretudo com o nosso exemplo. Não existe nenhuma pregação mais eficiente do que um exemplo silencioso em direção ao bem. O homem redimido redime o mundo para Deus. Agora, para isso, é preciso que nós nos esforcemos, ainda que aos trancos e barrancos, ainda que caindo, levantando, tornando a cair, tornando a levantar, mas sempre com o olhar em direção a um norte, a um objetivo, que é o do nosso aperfeiçoamento, que é o do nosso progresso, e auxiliando os irmãos que estão em nosso entorno, para que eles também, como nós, compreendam essa necessidade de aceitar Jesus em seus corações, mas de uma maneira operosa, de uma maneira em que o Cristo é aceito a partir do trabalho em prol de todos os nossos irmãos em humanidade e aqueles que fundamentalmente estão em torno de nós, que nos cercam, que estão no contexto da nossa vida. Então, meus irmãos, é por isso que Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio completar dentro de um ciclo de progresso que a humanidade haveria de passar,
como a doutrina espírita, terceira revelação, Consolador prometido por Jesus, vem agora cumprir o seu papel num mundo muito melhor do que Jesus encontrou, num mundo muito mais aprimorado, graças a Deus, que é o mundo em que nós estamos vivendo, né? Tanto as leis de Jesus, tanto as leis de Deus quanto os ensinos de Jesus tem na lei divina, que é imutável, a sua origem, ou seja, as leis morais representadas pela religião e as leis universais reveladas pela ciência partem da mesma origem, que é Deus. Portanto, não existe nenhum tipo de contradição entre, e é isso que a doutrina espírita vem nos mostrar de maneira muito clara, em razão do seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. Ela vem nos mostrar que não existe contradição entre os ensinos que as leis morais nos trazem com os ensinos que nos trazem as leis naturais, né? E representadas aí pela ciência. Por quê? Porque a origem é uma só, ambas vêm de Deus. Portanto, não poderia nunca, jamais haver contradição entre elas, né? Ou seja, se elas partem da mesma origem, do mesmo princípio, elas não poderiam jamais se contradizer. E a incompatibilidade criada entre elas foi criada por nós. No passado, criado pelos religiosos, pelo caminho do fanatismo, impondo um Deus que na realidade não tinha nada a ver com a figura do nosso Pai Celestial. E através da tirania e do mal, se estabelecendo um poder temporário que um dia haveria de cair como caiu. Por outro lado, a partir do momento que surge a ciência, com todo o seu apogeu, por um lado, resgatando as tradições filosóficas dos gregos, e por outro lado, trazendo uma nova ordem, seja na sociologia, na filosofia, nas artes, né? Por todos aqueles artistas renascentistas e por todos aqueles filósofos que, a partir de René Descartes, trouxeram para o mundo o pensamento sobre uma nova lógica, a ciência veio então e, usando a mesma situação criada pela religião fanática do passado, desmente tudo aquilo como se tudo aquilo fosse lixo e estabelece um materialismo científico e racional que acabou jogando um mundo aparentemente civilizado em diversas guerras de destruição e de maldade. Se nós verificarmos o que as guerras são capazes de fazer, nós sequer acreditamos no humanismo ou na humanidade que o nosso mundo já conquistou. E, no entanto, foi o que a ciência, desmentindo, dizendo que a religião era algo abominável, acabou trazendo isso para a humanidade. A doutrina espírita, então, vem e resgata o Evangelho de Jesus e coloca a criatura humana para pensar, dizendo que uma coisa e outra não se contradizem, pelo contrário, se auxiliam. São duas asas, como nos diz Emmanuel, que nos leva à elevação: a asa do conhecimento e a asa do sentimento, do amor. Sem nenhuma delas nós não haveremos de conquistar esse objetivo, né? Muito bem, meus prezados irmãos, nós temos que compreender que ciência e religião, a partir de agora, e isso é o que nos prometem os espíritos superiores, que sob a direção do Cristo tomaram para si desde sempre os destinos do nosso planeta, que a ciência e a religião se apoiarão uma à outra, conduzindo juntas a humanidade, transformando o nosso mundo de expiação de provas para um mundo de regeneração, né? E nós vamos ver que essa aliança, que inclusive é tratada aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item aqui que diz: aliança entre a ciência e a religião. Aliança significa o quê? Significa um casamento de duas pessoas, de dois seres que se amam. E o que a doutrina espírita favorecerá é exatamente esse casamento
finalmente, em que a junção desses dois seres transformará muito mais rapidamente o mundo que nós estamos vivendo. E no livro dos Espíritos, nós aprendemos que a lei natural e a lei moral são a mesma coisa, apenas possuem dimensões diferentes, né? E no livro O Mundo Maior, o nosso irmão André Luiz, ele nos mostra o seguinte, tem lá um trecho que eu vou ler aqui para vocês. Se você examinar um átomo de hidrogênio, um próton e um nêutron atraindo um elétron, a lei de atração que faz com que eles se atraiam tem o mesmo princípio na lei de amor que faz com que os seres que se amam se unam. Então o princípio é o mesmo, é apenas uma questão de compreensão e de entendimento que Deus criou as suas leis com o objetivo de fazer com que a humanidade progrida, né? Então, quando a fé der as mãos à ciência, a fim de que a nossa fé seja lúcida, e quando a ciência abraçar a fé, a fim de que ela seja boa, nós então estaremos mergulhados num mundo extraordinário, que, se Deus quiser, daqui a pouco nós iremos vivenciar. E terminando aqui a minha singela participação, eu lembraria aqui o grande pensador, um dos maiores filósofos que o mundo conheceu, que foi Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804 na Alemanha. Ele, ao final da sua vida, ele concluiu o seguinte, que somente a pura intenção moral do coração pode tornar agradável a Deus. Para esse filósofo admirável, os conflitos entre religiosos e cientistas, isso lá no século XVIII, deixam de existir se ambos se dispuserem a seguir dois deveres na sua vida. Isso está numa de suas obras. O primeiro dever, que fará com que os conflitos entre religiosos e cientistas deixem de existir, o primeiro dever que ambos deveriam seguir é o seguinte: ame a Deus acima de tudo. E o segundo dever, ame o teu próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus nos ensinou e que nós precisamos, meus irmãos, guardar em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas, porque Jesus é a única solução possível para a humanidade. Não há outra solução possível para a humanidade. Jesus é a solução. Que Ele nos abençoe a todos. Meus caros irmãos e amigos, boa noite a todos. Vamos dar aqui sequência no nosso estudo dessa noite. E, conforme os irmãos puderam acompanhar até aqui, nós estamos hoje analisando, comentando aqui de maneira singela, né, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o seguinte título: Não vim destruir a lei. À medida, meus irmãos, que o tempo passa e a gente vai passando por um capítulo ou por outro do Evangelho, nós vamos percebendo cada vez mais que existe toda uma disposição inteligente dos temas aqui, na sequência em que eles foram trazidos e organizados por Kardec. Inteligência é essa que era da coordenação da falange do Espírito de Verdade. Ou seja, ensina-nos Emmanuel que existe, meus irmãos, um grupo de espíritos muito elevados que são os assessores diretos de Jesus na evolução da humanidade terrestre. Esse grupo de espíritos elevadíssimos, do qual participam Emmanuel, Fêmea, Santo Agostinho e tantos outros, talvez alguns até anônimos ou desconhecidos como o nome de uma personalidade na Terra, eles organizaram e trouxeram esse capítulo para a gente sobre Kardec inspirado, e a gente vai entender as razões. O motivo dele vir logo no início, meus irmãos, aqui foi feito toda uma amarração, uma sequência lógica entre
o conteúdo trazido por Moisés, considerado o principal o principal profeta dos judeus, as lições do Cristo e a doutrina espírita. A gente percebe através desse capítulo que há todo um encadeamento, toda uma sequência proposital, e que cada uma dessas revelações, dessas lições, chegou a seu tempo, quando necessário, quando a humanidade tinha condições, dentro de uma marcha de progresso coletivo e individual que nós todos estamos vinculados. Pois bem, rapidamente, o que Kardec e os benfeitores espirituais colocam nesse capítulo? Que inicialmente Jesus não vem destruir a lei trazida por Moisés, e que o Cristo dá continuidade ao patrimônio que Moisés nos trouxe, especialmente no que diz respeito ao conteúdo das tábuas da lei. As leis divinas contidas nos 10 mandamentos, Jesus não revogou nenhum deles. Mas logo no comecinho a gente observa aqui nesse capítulo que tudo aquilo que foram leis civis e penais criadas por Moisés, de acordo com a época, com os costumes, para poder abrandar um pouco os maus hábitos que os judeus traziam consigo, especialmente devido ao longo tempo de cativeiro no Egito, quase todas essas leis Jesus rasgou e jogou fora, desprezou-as. Por exemplo, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, as regras de alimentação, de alimento puro e impuro, e que os judeus procuraram seguir com rigor muito grande. Tal alimento é puro, outro é impuro, se você não pode comer isso, pode comer aquilo. Jesus virou e falou: aquilo não é o que entra na boca que macula, que torna a criatura pior, e sim o que sai da boca, que é o que está cheio do coração. Jesus rasgou e jogou fora as regras de adoração exterior da fé, o culto exterior da fé, mostrando para a gente que chegaria um dia em que Deus seria adorado no coração de cada criatura. Não precisa de um templo aqui, de um templo ali, ou de ter um altar dentro de casa, não. O grande templo da criatura humana é o próprio coração. Então, meus irmãos, dentro desse capítulo, Kardec traz isso para a gente, e logo em seguida vem a introdução sobre o Espiritismo, que da mesma forma com que o Cristo pronunciou: eu não vim descumprir a lei, mas dar-lhe cumprimento, a doutrina espírita vem também e fala: eu não vim revogar a moral cristã, mas resgatar, dar-lhe cumprimento e ampliar o conhecimento daquilo que Jesus não pôde, à sua época, nos ensinar, devido às limitações que a gente tinha. E aí, meus irmãos, o primeiro comentário de Kardec a respeito do Espiritismo é o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo por fora. Para os irmãos terem ideia, no Livro dos Espíritos, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a parte mais densa em matéria de quantidade de conteúdo, tem cerca de 300 páginas, traz para a gente o seguinte: mundo espiritual ou dos espíritos. E aqui uma série de temas que depois a gente pode citar alguns rapidamente, no qual essas informações foram trazidas, desenvolvidas, que o Cristo não pôde nos ensinar. As pessoas não entenderiam. Não havia tempo suficiente, tal como o próprio Evangelho dele não foi compreendido. Continua Kardec: o Espiritismo nos mostra o mundo espiritual não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Pois bem, meus irmãos, tratando sobre o Espiritismo, se nós pesquisarmos a história do Espiritismo, nós vamos ver informações muito interessantes a respeito, como, por exemplo, os primeiros casos de mediunidade acontecidos na América do Norte, das Irmãs Fox, o fenômeno das mesas girantes, acontecido especialmente na Europa,
as mediunidades que começaram a surgir, algumas mediunidades espetaculares, para chamar a atenção das pessoas, como acontecia com William Brooks na Inglaterra, e com tantos outros médicos ali no século XIX, como sendo o prenúncio de algo novo, a fase do anúncio, da chegada, para que nos chamasse a atenção da humanidade de que uma nova revelação chegava à Terra. Essa história do Espiritismo, nós temos, por exemplo, uma obra de Arthur Conan Doyle, que chama-se História do Espiritismo, na qual ele, que é o mesmo autor daquele livro de ficção conhecido de um personagem que talvez todo mundo já ouviu falar, Sherlock Holmes, né, aquele detetive inglês, o mesmo autor e criador dessa personagem fictícia foi quem depois tornou-se espírita e trouxe para a gente a história, historiou, registrou esses fenômenos mediúnicos que se espalharam no século XIX, especialmente na Europa e na América do Norte, aonde havia um desenvolvimento intelectual maior. Agora, qual foi a origem do Espiritismo no mundo espiritual? Como que se deu o planejamento para que a doutrina chegasse até nós? E aí que a gente gostaria hoje de trazer essa contribuição. Irmão X nos conta, em um de seus livros, que é o livro Crônicas de Além-Túmulo, no capítulo 15, uma conversa ocorrida entre Jesus e o seu mais dileto discípulo, aquele que mais assimilou e mais viveu o Evangelho, especialmente a seu tempo, e que sempre foi um colaborador direto do Cristo na implantação do Evangelho no mundo. É uma conversa, meus irmãos, entre Jesus e João Evangelista, João, filho de Zebedeu. Vamos ver aqui, tem alguns trechos que a gente resume, que é uma página um pouco mais extensa, mas acho que o tempo vai ser suficiente para a gente trazer um pouquinho sobre a origem da doutrina espírita numa conversa entre o mestre e governador da humanidade e um dos seus diletos discípulos e trabalhadores. Essa mensagem foi recebida em 20 de dezembro de 1935, portanto, uma época de Natal, e ela vai contar sobre a proximidade das comemorações do Natal de Jesus, do nascimento do Mestre, essa conversa ocorrida entre Jesus e João. Avizinhando-se o Natal, havia também no céu um rebuliço de alegrias suaves. Os anjos acendiam estrelas nas neblinas douradas e vibravam no ar harmonias misteriosas que encheram o dia de encantadora suavidade à noite de Belém. Então, meus irmãos, todo mundo já deve ter percebido que a época de Natal é diferente. E é mesmo. Existe um magnetismo diferente na Terra, promovido pelos espíritos superiores, porque é a lembrança da vida do Mestre, do nosso governador na Terra. Os pastores do paraíso cantavam, e enquanto as harpas divinas tangiam suas cordas sob o esforço caricioso dos mensageiros da imensidade, Jesus chamava o discípulo bem amado ao seu trono de jasmins batizado de estrelas. O vidente de Patmos, ou seja, João Evangelista, não trazia o estigma da decrepitude, porque ele morreu velhinho, e ele não trazia em sua forma perispiritual, ou seja, a sua aparência enquanto espírito, o aspecto de um velhinho. Dos seus últimos dias entre os negros, na sua fisionomia pairava aquela mesma doçura adolescente que o caracterizava no princípio do apostolado. Sábado a gente leu aqui a lição de Leocádio assim: toda alma boa, assim que chega ao mundo espiritual, rejuvenesce. E às vezes rejuvenesce bem, porque todo o tempo que a gente dedica ao próximo não conta para o nosso envelhecimento. Então João era aquele jovem cheio de disposição, de energia, de boa vontade, em sua aparência enquanto espírito, embora já trazendo ele com ele um grande conhecimento, uma grande bagagem evangélica. João, disse-lhe o mestre: lembras-te do meu aparecimento na terra? Recordo-me, Senhor. Foi no ano 749 da era romana. Apesar da arbitrariedade de Frei Dionísio, que, calculando
da era cristã, colocou erradamente o vosso natalício em 754. Então veja que interessante, meus irmãos, o Espiritismo tem momentos, especialmente nas obras do Chico, que reescreve alguns detalhes da história. Conforme hoje, se a gente pesquisar na internet, a gente vai observar, o ano do nascimento de Jesus não é o ano zero da nossa atual era cristã. É cerca de 4 anos antes. E aqui vem essa página espírita, psicografada pelo Chico e trazida pelo irmão X, mostrando para a gente que foi 5 anos antes do nosso atual ano zero. E 5, ou seja, no ano 749 dos romanos. E no ano 754 foi feito um registro de maneira errada. Então a gente vai aprendendo à medida que a gente lê e estuda as obras espíritas. Não, João, não é isso que eu quero. Retornou docemente Jesus. Não é questão cronológica que me interessa ao te perguntar sobre o passado. É que nessas suaves comemorações vem até mim o doce murmúrio das lembranças. Ah, sim, mestre amado, retornou João, compreendo-vos. Falais da significação moral do acontecimento, ou se me lembro. E aí João começa a recapitular esses fatos lindos da vida de Jesus que a gente conhece. A anunciação a Maria, a espera de Maria, as conversas dela, com sua prima, a chegada de João Batista, a manjedoura, Jesus pequenino, Jesus do templo com os doutores da lei, na carpintaria com José, depois as lições trazidas por ele, e aqui ele comenta brevemente esses principais passagens da vida do Cristo. Retrocedendo no tempo, meu Senhor, vejo o transcurso da vossa infância, sentindo o martírio de que fostes objeto. Sim, meu João. E por falar dos meus deveres, como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? E aí vem, meus irmãos, a parte que a gente se interessa e que nós vamos nos focar aqui. Jesus perguntou, João, como é que anda a implantação do Evangelho no mundo? Vão mal, meu Senhor. Desde o concílio ecumênico de Nicéia, efetuado para combater o cisma diário em 325, as vossas verdades são deturpadas. Vejam, meus irmãos, que interessante. O que foi o concílio de Nicéia? Foi uma reunião dos religiosos cristãos da época para poder definir um ponto que gerava polêmica. Vejam que ponto que era esse. Eles discutiam sobre a natureza de Jesus. Informações essas que até hoje, no século XXI, com todo o avanço efetuado, a doutrina espírita não tratou para nós, porque nós não temos condições de entender. Será que uma criança de 3 anos é capaz de compreender a inteligência, a vida e a obra de um grande cientista na Terra? Eu tenho um filhinho de 3 anos. Se eu perguntar para ele, Chico, o que você acha do legado de Einstein na Terra? Ele não tem noção nenhuma disso. E na época discutia-se sobre a natureza de Jesus. E fez uma reunião para poder definir qual seria a decisão a respeito. Ao invés de focar no Evangelho do Cristo, deter-se num ponto insignificante, que não faz diferença moral para a gente, provocando ali já divisões entre os cristãos. Aquela cisma seguiu-se o movimento dos iconoclastas em 787. E tanto contrariaram os homens o vosso ensinamento de pureza e simplicidade, que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Mas não te recordas, João, disse Jesus, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos? Deixei aos homens a lição do caminho da verdade da vida, sem lhes haver escrito uma só palavra. E Jesus tinha razão. O Evangelho é cheio de verdades simples, mas de difícil aplicação na nossa vida. Será que é difícil para a gente entender a parábola do filho pródigo? De um filho que deixa o pai e depois volta arrependido, e o pai lhe recebe cheio de amor,
mostrando ali a bondade divina, o sofrimento que a gente passa quando a gente se afasta de nosso Pai Celestial, e assim tantas outras lições do Cristo. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Qual a dificuldade de compreender uma lição como essa? Que era o que Jesus falava com João. Tudo isso é verdade, Senhor. Mas logo que regressaste aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a necessidade de deixar à posteridade os vossos ensinamentos. Os evangelhos constituem a vossa biografia na terra. Contudo, os homens não dispensam em suas atividades o véu da matéria e do símbolo. Ou seja, mesmo com o seu evangelho, os homens continuam procurando símbolos e materializar a fé. A todas as coisas puras da espiritualidade adicionam extravagâncias de suas concepções. Nem nós e nem os evangelhos poderíamos escapar. Em diversas basílicas de Ravenna e de Roma, Mateus é representado por um jovem, Marcos por um leão, Lucas por um touro, e eu, Senhor, estou ali sob o símbolo estranho de uma águia. Então, João estranhava tudo isso, né? E os meus representantes, João, que fazem eles? Aqueles que divulgam, que ensinam o meu evangelho. Mestre, envergonho de te dizer. Andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. Em sua maioria, aproveitam-se das oportunidades para explorar o vosso nome, e quando se voltam para o campo religioso, é quase que apenas para se condenarem uns aos outros, esquecendo-se de que lhes ensinastes a se amarem como irmãos. E aí Jesus continua. As discussões e os símbolos, meu querido, não me impressionam tanto. Tiveste, como eu, necessidade desses últimos para os ensinos. E sobre a luta das ideias, não te lembras quanta autoridade fui obrigado a despender, mesmo depois da minha volta da terra, para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos? Veja que interessante. Como que Jesus atuou diretamente para conciliar Pedro e Paulo, que foram dois ícones, dois irmãos de extrema importância para a implantação do cristianismo no mundo. Se entre os meus apóstolos prevaleciam semelhantes desuniões, como poderíamos eliminá-las do ambiente dos homens que não me viram, sempre inquietos em suas indagações? O que me contraria é o apego dos meus missionários aos prazeres efêmeros do mundo. É verdade, Senhor. E aí Jesus pergunta: qual o núcleo da minha doutrina que detém no momento maior força de expansão? E João responde: é o departamento dos bispos romanos, que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos seus desvios da verdade. O Vaticano, Senhor, que não conheceis, é um amontoado suntuoso de riquezas das praças e dos bens da terra. Dos seus palácios confortáveis e maravilhosos, irradia-se todo o movimento de escravização das consciências. Enquanto vós não tinhais uma pedra onde repousar a cabeça, os vossos representantes dormem a sua cesta sobre almofadas de veludo e ouro. Enquanto trazieis os pés macerados nas pedras do caminho, quem se inculca como vosso embaixador traz a vossa imagem em sandálias cheias de pérolas e brilhantes. E junto de semelhantes superfluidades e absurdos, surpreendemos os pobres chorando de cansaço e de fome. Ao lado do luxo das basílicas suntuosas, construídas no mundo como um insulto à glória da vossa verdade e do vosso amor, choram crianças desamparadas, os mesmos pequeninos a que estendias os braços compassivos e misericordiosos. Enquanto sobram as lágrimas e os soluços, nos templos onde se cultua a vossa memória, transbordam moedas com fartura.
Então, meu discípulo, não poderemos alimentar nenhuma esperança? Foi Jesus perguntando para João. Infelizmente, Senhor, é preciso que nos desenganemos. Coitadinho de João, estava bem desanimado, né? Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu do que aqueles religiosos que falam em vosso nome na terra. Entretanto, e aí vem a grandeza do Mestre, sussurraram os lábios divinos docemente, consagro o mesmo amor à humanidade sofredora. Não obstante a negativa dos filósofos, as ousadias da ciência, a ironia dos ingratos, a minha piedade é inalterável. Que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? Mestre, não disseste um dia que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse? E aí Jesus responde, mas prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, Jesus exclamou. E aí Jesus então dá a seguinte diretriz e comando. Se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, destruindo a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que voltaram pelos caminhos erros das sepulturas retornarão à terra, para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, porque aqui é a mensagem de 1935, o Espiritismo veio, com as suas lições prestigiosas, felicitar e amparar na terra a todas as criaturas. Então vejam, meus irmãos, que Jesus, conversando com João, verificou as quedas a que nós, humanidade encarnada, incorremos. E aí, meus irmãos, nós podemos facilmente nos colocar nesses quadros, porque nós não temos a menor dúvida de que, em maior ou menor grau, fomos nós mesmos aqui presentes que participamos desses quadros de distorção do Evangelho, de ofensa ao Evangelho por meio de uma prática de vida completamente dissociada do que Jesus ensinou, distorcendo o objetivo da religião, associando-nos ao poder temporário do mundo, promovendo a dominação, justificando aí abusos e privilégios de toda ordem e deixando o Evangelho em último plano, nem em segundo plano. Pois bem, veio o Espiritismo ao mundo para resgatar o Evangelho de Jesus, para trazer em sua pureza, em sua simplicidade e para ensinar aquilo que o Cristo não teve condições de ensinar, porque hoje nós temos condições de compreender. Os tempos são novos, a ciência avançou, a razão nos deu elementos de compreensão e de aceitação muito mais amplos do que existiam antigamente. Vejam, meus amigos, aqui no livro Consolador, o que Emmanuel vai comentar para a gente a respeito do Espiritismo e do Cristianismo. Pergunta 352. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo resgatado? Resposta. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Pergunta seguinte: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças ou para combatê-las?
E aí vejam qual que é a postura da doutrina e que deve ser de nós espíritas. O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. E mais adiante, meus irmãos, numa outra pergunta que a gente cita aqui também rapidamente, nós temos o seguinte: na propaganda da fé, ou seja, na divulgação da doutrina, é justo que os espíritas ou os médiuns estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina os homens de posição destacada no mundo, como juízes, médicos, professores, literatos, os políticos, etc.? Resposta de Emmanuel: os espíritas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos, antes de qualquer fluido, no intuito de converter os outros. Então, a divulgação mais efetiva é a nossa própria transformação. Portanto, meus irmãos, vejam, conforme a gente observa pelas opiniões de Emmanuel, que a doutrina espírita veio para ajudar as outras crenças. À medida que nós chegamos a essa casa, não nos é questionado se a gente já pertenceu a outra religião, se a gente atualmente ainda vai à missa católica, ao culto evangélico. Existe um profundo sentimento de respeito, porque isso é uma decisão do coração. Aos poucos a gente vai se afinizando a doutrina espírita, que nos trata a todos com muito respeito, sabendo o tempo de cada um, de compreender cada uma das verdades, e com isso também a gente vai ajudando as demais crenças para que a gente então se unifique em torno do Cristo. Concluindo agora aqui com uma opinião de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na feição de cristianismo redimido, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa, ou seja, a água cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar suas últimas posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são a garantia de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização de muitas transformações que pesam sobre o seu império perecido. Então o mundo já está em franca transformação. E nós, na condição de espíritas cristãos, temos, meus irmãos, um grande papel a desempenhar, de esclarecer, de consolar, de iluminar, de trazer verdades que a grande maioria das pessoas desconhece. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Querido Mestre Jesus, nós nos sentimos agradecidos por
principalmente por nos ser permitido matricularmos, termos a oportunidade de matricularmos nas primeiras espíritas, que tem nos esclarecido a respeito da evolução do progresso que nós necessitamos. Essa maravilhosa casa, essa bendita casa, tem nos ensinado muito. Apesar das limitações que somos portadores, o nosso objetivo ainda é a nossa evolução, o nosso progresso, o entendimento das suas lições, o entendimento das leis de Deus. Que os nossos irmãos maiores estejam sempre ao nosso lado, alimentando o nosso coração com esses ensinamentos que temos aprendido e que saibamos colocá-los em prática em nosso dia a dia com aqueles com quem convivemos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento. Que o emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos bondosos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos e orações dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os trabalhos de passe serão realizados, pedimos aos irmãos que façam a fila no local de praxe.